Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as incompatibilidades e os impedimentos em relação à atividade, né, do exercício da advocacia. Então, os impedimentos e as incompatibilidades, elas são restrições impostas ao exercício da advocacia, que estão previstas no artigo 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia da OAB. As incompatibilidades, elas vão se caracterizar por serem uma restrição total ao exercício da advocacia. Já os impedimentos, eles geram uma proibição parcial, tá? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre esses dois institutos. Então, no artigo 27 ali do Estatuto, diz que a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia, tá? Então, quando a gente fala de incompatibilidade, a gente está se referindo às atividades que são incompatíveis com a advocacia, tá? O advogado não pode estar exercendo a advocacia naquele momento, mesmo se ele quiser advogar em causa própria, tá? Então, a gente está falando sobre atividades incompatíveis, não a pessoa física do advogado, tá? Então, isso significa o quê? Que o exercício da advocacia, por algum motivo, não está combinando com o exercício daquela atividade que aquele advogado está realizando naquele momento. Então, se a gente pegar o artigo 28 do Estatuto, nós vamos ver que ele nos traz um rol dessas atividades incompatíveis, tá? Então, no inciso 1, fala que ser chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais é uma incompatibilidade, tá? Então, isso significa o quê? Que, por exemplo, o presidente da República, os governadores, prefeitos e os seus respectivos vices, eles não podem estar exercendo a advocacia enquanto eles ocuparem esses cargos, né? Da mesma forma, ali no que diz respeito à mesa diretora, que é um órgão colegiado das casas legislativas, né, onde faz parte o presidente do Senado, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, primeiro secretário, entre outros, né? E esses membros, eles também ficam impedidos, então, de atuar como advogados, né? Então, se essas pessoas são advogadas e agora vão ocupar um desses cargos, né? Vai ser prefeito, vai ser governador, enfim, presidente do Senado, eles não podem estar atuando como advogado nesse momento que eles estão exercendo essas atividades, tá? Então, é importante a gente mencionar que esses cargos são passageiros, né? Eles vão ser ocupados por um determinado tempo, que é o mandato que eles vão ter que cumprir ali, 4 anos, né, geralmente. Então, de forma que cabe fazer o pedido de licença profissional na OAB, né? Não precisa pedir um cancelamento da inscrição na ordem, né, dos advogados do Brasil, mas um simples licenciamento, né, porque eles vão estar cumprindo, né, estarão ocupando essa função, esses cargos, durante um determinado período. Então, só pede uma licença ali, e após eles não estarem mais ocupando esse cargo, eles podem voltar a advogar sem problema nenhum. Aí fala também no inciso 2, ser membro de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, do Juizado Especial, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Então, aqui é uma coisa meio óbvia, né? Ser membros do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, um advogado prestou concurso, passou no concurso, agora vai ser juiz, né? Promotor, não tem como continuar advogando, né? A justificativa disso é muito óbvio, né? Creio que haveria uma confusão, né, entre quem é defensor, quem é o julgador, quem é o acusador. Enfim, essas pessoas, então, a função delas é incompatível, né, com o exercício da advocacia. E até mesmo no artigo 95 da nossa Constituição Federal, traz, né, que no artigo 95, parágrafo único,
diz que os magistrados, né, que estão aposentados ou foram exonerados, eles devem permanecer em quarentena de 3 anos, até retomar o exercício da advocacia. Então, os juízes, né, que estão aposentados ou foram exonerados por algum motivo, eles podem advogar, porém tem que esperar esse período aí de 3 anos, tá? Então, isso nós temos, na verdade, até um impedimento, né, por seu caráter transitório, tá? Existe também uma exceção, tá, em relação aos juízes, que teve uma ADIM que, por unanimidade de votos, deferiu o pedido de uma liminar em relação aos juízes eleitorais. Então, os membros da Justiça Eleitoral, eles são excluídos desse inciso, né? Porque o juiz eleitoral, então, ele pode, não é incompatível com a advocacia. Ele pode estar advogando, né? Porque os juízes eleitorais, eles não se enquadram integralmente ali nas justificativas para vedar o exercício da atividade da advocacia, né? Eles não exercem funções que requeram, por exemplo, uma dedicação exclusiva, né? Eles não proporcionam, então, os subsídios necessários que equiparariam eles aos demais juízes, né? Porque a Justiça Eleitoral, ela não possui uma estrutura semelhante às demais áreas do judiciário, né? O quadro de membros é temporário, ele é composto por juízes de outras áreas e por advogados também, né? A duração de cada mandato é de 2 anos, enfim, é um pouco diferente dos demais juízes, né? Então, os juízes escolhidos para atuar na Justiça Eleitoral, além das suas funções convencionais, nos pleitos eleitorais, estão advogados, né? Então, são escolhidos para atuar como juiz os advogados também. Então, com essa ADIM, foi excluído, né, desse inciso, então, os juízes eleitorais. São os únicos juízes, então, que podem estar advogando, não sendo incompatível a função deles com o exercício da advocacia, tá? No inciso 3 fala ser ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações, em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Então, esse inciso, ele se refere às pessoas que possuem um poder de decisão, né? Ele fala ali ocupante de cargos ou funções de direção em órgão da administração pública. Então, essas pessoas, elas têm um poder de decisão, né, de uma forma que pode influenciar outras pessoas. E o exemplo disso é um funcionário público, né, que tem poder de mando, é o diretor-geral do Detran, por exemplo, né? Ele tem um poder de mando, né? Ele pode influenciar ali a vida das outras pessoas de alguma forma. Então, é por isso que esse inciso se refere ali aos diretores, né? Fala cargos ou funções de direção em órgão de administração pública. Então, não se estende a todos os servidores públicos, né? Nós vamos ver que os servidores públicos, alguns estão apenas impedidos de atuar e não que o exercício seja incompatível totalmente. O único servidor público que tem, então, essa incompatibilidade mesmo, são esses diretores, né? Aqueles servidores que possuem, então, um poder de decisão nas mãos, né? E ali no parágrafo 2º do artigo 28 fala, não se incluem nas hipóteses do inciso 3 os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, ali, ele ressalta, né, esse poder de decisão. Então, não estão incluídos nesse inciso aqueles que não têm um poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros, tá? Então, para ter atividade incompatível com a advocacia, esses servidores públicos devem ser diretores, né? Eles ter realmente um poder de mando ali na atividade que ele atua. Aí, no inciso 4, fala ser ocupante de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário, e os que exercem serviços notariais e de registro. Então, aquelas pessoas que ocupam cargos ligados também ao judiciário, além de seus próprios membros, como nós vimos, por exemplo, assessor de magistrado, né, assessor de promotor, também estão exercendo atividades incompatíveis com a advocacia.
né? Então, eu não posso ser assessora do juiz e advogar ao mesmo tempo, né? Eu tenho que pedir aí a minha licença, enfim, da OAB, não posso estar advogando, tá? O outro inciso fala ser ocupante de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Então, todos aqueles que prestam serviços policiais, como bombeiro, policial militar, né, e outros aí, ou cargos vinculados a esses, como até mesmo os peritos criminais, eles também são incompatíveis, tá? Eles não podem estar advogando. O inciso 6 fala ser militar de qualquer natureza na ativa, né? Então, qualquer pessoa que ocupa um cargo militar, seja na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, ele exerce atividade incompatível com a advocacia, né? Mas como fala ali no inciso, na ativa. Então, aqueles militares que são chamados os reformados, né, que são ex-militares, isso não vai se aplicar a eles. Então, os reformados, podem estar advogando sem problema nenhum, tá? O inciso 7 fala ali ser ocupante de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Então, quem que são essas pessoas, né, que ocupam esse tipo de cargo? Auditor fiscal da Receita Federal, técnicos da Receita Federal, auditor fiscal do INSS, auditor fiscal do trabalho, enfim, fiscais de tributo, né, estaduais e municipais. Então, essas pessoas, eles não podem estar atuando como advogado, né? Também qualquer outra pessoa que desempenhe algum tipo de competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais, tá? Então, essas pessoas que trabalham com o fisco, né, não podem estar atuando como advogado, né? Porque se entende que o estatuto entendeu, né, que nessas atividades o indivíduo representa os interesses do erário, né? Ele desempenha uma carreira típica do Estado ali, onde ele vai ter poder administrativo, né, que é conferido a eles, logicamente, pelo ordenamento jurídico, para o objetivo final de arrecadar verbas de natureza tributária, né, enfim, que venham compor as receitas públicas. E ainda em face dessas informações tributárias privilegiadas que ele vai ter, o Estatuto achou por bem, né, vedar, então, esse exercício da advocacia para essas pessoas, tá? Mas essa incompatibilidade não vai recair sobre servidores com funções parecidas, tá? Mas que não sejam de arrecadação de tributos ou contribuições para fiscais. Por exemplo, não são incompatíveis os fiscais de obras e fiscais do PROCON, por exemplo, né? Que fala ali de contribuições para fiscais, mas não deve se confundir, porque os fiscais do PROCON, por exemplo, não são incompatíveis, né? Eles podem estar advogando, tá? Aí no inciso 8 fala ser ocupante de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Então, gerente, diretor de banco, tanto público como privado, eles não podem estar advogando, né? E aqui a gente está falando de cargo também com poder de decisão, por isso que fala em diretores, em gerentes, né? Fala em funções de direção e gerência, porque eles têm um poder de decisão, um poder de mando nas mãos, né? Então, esses não podem estar advogando, né? Justamente por conta da sua relevância ali e poder de influência que eles têm no aspecto financeiro na vida das pessoas, né? E em relação ao artigo 28 ali, no parágrafo 1º, fala que a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Então, vamos imaginar que o gerente de banco pediu um afastamento, né, do banco durante um ano. Agora eu vou aproveitar durante esse ano e vou advogar, né? Tenho meu AB e tal, posso advogar durante esse ano. Não, ele não pode, porque, como diz o parágrafo 1º, a incompatibilidade permanece, mesmo que o ocupante de cargo deixe de exercê-lo temporariamente. Então, ele só pode vir advogar a partir do momento que realmente ele em caráter definitivo, abandonar a carreira de gerente ou de diretor de banco.
tá? Então, se ele só requerer ali por um prazo, né, temporariamente, e mesmo assim ele não vai poder estar advogando, tá? Ele precisa, então, ter o caráter definitivo para ele poder vir advogar, tá? Porque entende-se que durante esse tempo aí, né, temporário, ele pode estar também se beneficiando, né, como ele é gerente, tem toda essa influência ali no aspecto financeiro, né, na vida das pessoas, como a gente comentou. Então, pessoal, referente às incompatibilidades, né, nós vimos que essa incompatibilidade, a gente primeiro tem que verificar se ela é temporária ou permanente, né, porque se a incompatibilidade for temporária, a gente está diante de um caso de pedido de licença, né, de licenciamento da OAB. Então, o advogado pode estar pedindo essa licença para estar atuando com outra função, né, como prefeito, como presidente da república, enfim. Mas se a incompatibilidade for de caráter permanente, né, por exemplo, os juízes, né, passei concurso para juiz, para promotor, para ser juiz para o resto da vida. Aí eu peço o meu cancelamento, tá, da inscrição do AB. Então, sempre verificar essa situação também. Então, ali no artigo 12 do Estatuto fala sobre a incompatibilidade temporária, tá? Que fala ali, licencia-se o profissional que, inciso 2, passar a exercer em caráter temporário atividades incompatíveis com o exercício da advocacia. E no artigo 11 do Estatuto fala sobre a incompatibilidade permanente, que fala assim, cancela-se a inscrição, né, do profissional que passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Tá? E o parágrafo 1º do artigo 11 explica ali como deve ser feito, né? Ocorrendo, então, uma das hipóteses do inciso 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude da comunicação por qualquer pessoa. Então, você faz o pedido na OAB do teu cancelamento e é feito, né, promovido, então, de ofício ali, esse cancelamento pelo órgão competente, tá? Agora, sobre os impedimentos, nós temos o artigo 30 do Estatuto, que fala que são impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2, os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. E o parágrafo único não se inclui nas hipóteses 1 os docentes dos cursos jurídicos. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala em impedimento, a gente percebe que são impedidos, né, de exercer a advocacia aqueles que são servidores da administração direta, indireta e fundacional, desde que não tenham poder de decisão relevante sobre os interesses de terceiro, né? Então, aqueles que têm o poder de decisão, nós vimos que são incompatíveis. Mas, se eles não têm poder de decisão, ele pode ser impedido, né, parcialmente de estar advogando. Então, ele pode advogar em algumas situações, em outras não. Então, a gente verifica ali no inciso, desculpa, no artigo 30, né, que não tem o poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro contra a fazenda pública ou entidade empregadora que os remunere. Então, por exemplo, vereador, né, deputado estadual, deputado federal, senador, enfim, desde que não sejam membros da mesa, né, que a gente viu, das suas casas legislativas, eles podem estar atuando como advogado, né? O vereador, ele pode atuar como advogado, não tem problema nenhum, ele só não vai poder entrar, por exemplo, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, das empresas públicas, né? Sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, principalmente de quem os remunere, né? Então, fazenda, quem paga salário deles, eles não podem estar entrando nem contra nem a favor, então eles não podem advogar nesse aspecto. Mas em outras situações, outras causas, eles podem estar advogando. Por isso que eles são impedidos, né? Eles são apenas impedidos parcialmente de estar advogando. Não precisam pedir cancelamento, de licença de inscrição da ordem, porque eles podem advogar em algumas situações, né? Então, é importante
a gente esclarecer, né, que o legislador, ele não pretendeu restringir o livre exercício da profissão, né, que a gente sabe que é uma garantia constitucional nossa, dos advogados, né, mas o legislador, ele quis regulamentar de uma forma para não haver um prejuízo, né, do interesse público ali, tentou observar a ética profissional, né, uma vez que a gente está diante de um profissional que exerce o munus público, né, tem uma função pública. Então, por isso existe essas esses impedimentos e incompatibilidades aí dentro do exercício, né, da advocacia. Então, diante disso que a gente conversou, a gente vê, né, a importância desses 2 institutos jurídicos aí, que na verdade têm o objetivo de afastar, né, da prática de atos infracionais aí de cunho profissional. Então é interessante sempre verificar, né, quando você for atuar em outra esfera, for trabalhar com outra coisa, o que você pode estar fazendo, o que não pode estar fazendo, quando você tem que pedir a licença, ou quando você deve pedir o cancelamento, né, da tua inscrição da OAB. Então é um tema, assim, interessante, importante, ele cai bastante na prova da ordem, né, às vezes confunde um pouco, ai, quem que é impedido, quem que é incompatível, né, mas, os artigos ali no estatuto deixam muito claro, né, eu acho fácil de entender, só pegar os artigos, então, 27, 28, 29 e 30 do estatuto, que a gente consegue localizar, né, e verificar quem é incompatível e quem é impedido de estar advogando. Certo, pessoal? Por hoje era isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Até mais.